A gente está falando de um país que tem destinos de luxo, turismo de luxo, dentro das novas definições de luxo, como o turismo de natureza, o ecoturismo, o turismo científico. O Piauí tem um turismo científico com a Serra da Capivara, patrimônio que eu deixei de mencionar aqui, lembrando agora, patrimônio da humanidade pela Unesco. Então a gente tem uma vinda de turistas estrangeiros, por exemplo, para o Piauí, para o turismo científico, que é gigante, é arrebatadora realmente. Então, assim, a gente acha que o que você nos diz nos leva a pensar que turismo não é só sobre lazer, é sobre educação, é sobre cultura, é sobre lazer e conscientizar esse trade turístico, que ele é gigante, mas ele começa pequeno, naquela praia, naquele lugar, ou naquela cidade grande, no que quer que seja. A construção dessa consciência, eu entendo que está no cerne das estratégias de vocês. Sim, o setor pensa muito integrado nesse aspecto, traz o sistema junto com ele, né, a atuação do SESC e SENAC na questão de formação, de conscientização, principalmente do público-alvo do SESC, que são nossos colaboradores, de quão é importante também que eles pensem igual ao seu cliente, né, que eles integrem um processo dessa sistemática de uma nova realidade do turismo brasileiro, e a conscientização de preservação é crucial em todo esse aspecto, né? Ou seja, nós entendemos que aí o Brasil tem um papel a ser revelado, tem um papel a ser ofertado, e não é por acaso que nós estamos crescendo cada vez mais a demanda de turistas internacionais, como você falou, que estão vindo para cá. Não só na procura de destinos específicos, como você acabou de mencionar, mas também, de maneira geral, para ver, descortinar que, na verdade, a gente não tem problemas em relação, e que, na verdade, talvez tenha havido aí uma exacerbação de problemas que passamos, como as queimadas na Amazônia, mas que tem ali uma política, tanto é que a COP vai ser lá, né? Ou seja, há uma percepção que existe uma combustão natural da floresta, sempre existiu, mas a verdade é que nós temos que implantar políticas preservacionistas e manter o processo de regredir quanto a isso e de potencializar a preservação em todo o seu aspecto. Na verdade, o Brasil, ele, dentro desse contexto turístico ligado à preservação, à sustentabilidade, a todas essas verticais que você menciona, ele é potência para tudo. Verdade. Quer dizer, a COP, onde vai ser, o que representa. Então, o Brasil, ele tem sediado eventos importantes, e eu estou falando desde shows, desde grandes festivais, eu estou falando do óbvio que a mídia mostra, a grande mídia, mas estou falando do que está acontecendo em outras comunidades, né? Então, assim, é como se a gente fosse vários países dentro de um país só, né? É um desafio, não é, o Brasil, eu acho que a gente pode consolidar alguns aspectos. O Rio já se consolidou como um destino mundial de grandes shows ao ar livre, né? O público que nós tivemos, né, na Lady Gaga foi impressionante. Nossa, você sabia que a gente pensava que tinha... Eu vou te interromper porque esse dado é importante quando você toma água. Todo mundo pensava que o show da Lady Gaga tinha sido o recorde de público ali do Rio. Aí a gente ficou pensando, bom, ela bateu a Madonna, bom, ela bateu o Rod Stewart, não. E nem a vinda do Papa naquele Congresso Nacional da Juventude. Continua sendo do Papa, que foram 3.600.000 espectadores. Então, assim, mas o que se quer no Rio, eu acho que é consolidar o mês de maio como esses grandes shows, como acho que você ia falar e eu adiantei. Não, é isso, não, você está certo. O Brasil se consolidou. Hoje, qualquer artista no mundo quer vir para o Rio de Janeiro para fazer um show ao ar livre em Copacabana. Acho que tornou-se icônico. Tem uma fila agora. Exatamente. Então, não tira o custo, mas eu acho que o custo-benefício torna-se assim, extremamente superavitário e deve se fazer cada vez mais. E dos outros lugares também, assim, acho que tem um novo perfil de turista, como você mencionou no início, da pós-pandemia, tem um novo perfil de turista. O Brasil é muito grande, né? Então nós temos aí público para tudo que você imaginar. Você mencionou os aspectos nesse sentido. Eu acho que nós temos que resolver alguns gargalos, né? Eu acho que a questão aérea, o Brasil tem que dar um passo para resolver isso. Eu ia te perguntar isso, dos desafios. Já temos aí uma definição de que é possível, né, os voos de cabotagem com uma perna de participação de companhias estrangeiras aqui voando para cá. A gente precisa regulamentar. Sim, então não está regulamentado e a gente tem exemplos aqui perto, por exemplo, o Amapá. É perfeitamente possível que a aviação do Suriname possa fazer adentrar ao turismo brasileiro, ao território brasileiro, fazendo uma perna ali para voar, por exemplo, para a capital, para alguma cidade do Nordeste. Então é preciso resolver alguns gargalos nesse sentido. Já existe a regulamentação, já existe a legislação, apenas temos que regulamentar, melhor dizendo. Então,
Acho que o Brasil tem esse desafio grande na questão do transporte aéreo. Aqui no Piauí a gente tem se movimentado nos últimos anos no sentido de levar também, ter um aeroporto no litoral, em São Raimundo Nonato, porque eu acho assim que viajar pelo Brasil não pode ser para o turista nacional. Primeiro, assim, que viajar pelo Brasil é mais caro do que ir para fora. Isso precisa ser resolvido definitivamente. Mas, tipo, não pode ser uma via sacra para chegar nos lugares. Que você roda. Parece que você está indo para o Japão. Parece que você está indo para um outro lugar muito distante, exatamente por conta que não tem os aeroportos e não tem essas linhas todas de voo que vocês precisam costurar. E eu tenho certeza que com os dados que vocês têm, porque eu acho que talvez o desafio seja governo, empresariado, instituições como a CNC, nessa área em que você atua, estarem vendo isso, olhando para isso, né? É ótimo receber o turista, mas como que a gente vai receber? A gente precisa ter estrutura. Claro, isso é verdade. E a acessibilidade é fundamental nesse aspecto, né? A CNC tem sido muito atenta a isso. Nós tivemos agora recentemente, semana retrasada, uma audiência com o ministro do Ministério da Aviação. A gente estava discutindo alguns dos detalhes da política que está sendo implantada e como superar alguns gargalos ali. Temos contribuições efetivas para serem dadas e, com certeza, se o governo recepcionar e se a gente fizer o processo de convencimento do parlamento, a gente vai conseguir dar passos concretos em relação a isso. Existe um mapeamento seu, particularmente da CNC, de quais seriam as políticas públicas prioritárias dentro dessas parcerias e collabs que vocês têm tanta relevância sendo parte? Sim, nós temos um departamento, nós temos uma divisão, na verdade é uma diretoria, que é a DRI, lá em Brasília, que atua direto no Congresso, não só em relação ao Executivo, mas também em relação ao Legislativo, em que a gente leva essas discussões, mapeia os processos que se apresentam, inclusive com as relatorias dos processos, dos projetos, e acompanhamos isso de maneira par e passo, em que a gente sugere algumas alterações, interage com outras e propõe ali processos que possam evoluir nesse sentido.